Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Artigo 2º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Artigo 3º. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. Parágrafo 2º. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. Artigo 4º. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. Parágrafo 2º. As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. Capítulo 2º. Dos atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Artigo 5º. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Inciso 1º. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada. Inciso 2º. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei. Inciso 3º. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Inciso 4º. No tocante a licitações e contratos. A. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. B. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. C. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. D. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. E. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo.
F. Obter vantagem ou benefício indivíduo, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais. Ou G. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. Quinto, dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 1º. Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro. Parágrafo 2º. Para os efeitos desta lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais. Parágrafo 3º. Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Capítulo 3º. Da responsabilização administrativa. Artigo 6º. Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta lei as seguintes sanções. Inciso 1º. Multa, no valor de 0,1%, 0,1%, a 20%, 20%, do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação. E. Inciso 2º. Publicação extraordinária da decisão condenatória. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações. Parágrafo 2º. A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela advocacia pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público. Parágrafo 3º. A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 1º do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000, R$ 6.000, a R$ 60 milhões, R$ 60 milhões. Parágrafo 5º. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores. Parágrafo 6º. Vetado. Artigo 7º. Serão levados em consideração na aplicação das sanções. Inciso 1º. A gravidade da infração. Inciso 2º. A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. Inciso 3º. A consumação ou não da infração. Inciso 4º. O grau de lesão ou perigo de lesão. 5º. O efeito negativo produzido pela infração. 6º. A situação econômica do infrator. 7º. A cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações. Inciso 8º. A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. 9º. O valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados. E. Inciso 10. Vetado. Parágrafo único.
Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso 8º do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo Federal. Capítulo 4. Do processo administrativo de responsabilização. Artigo 8º. A instauração e o julgamento de processo administrativo para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 1º. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação. Parágrafo 2º. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União, CGU, terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Artigo 9º. Competem à Controladoria Geral da União, CGU, a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nesta lei, praticados contra a administração pública estrangeira, observado o disposto no artigo 4 da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000. Artigo 10. O processo administrativo para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por dois ou mais servidores estáveis. Parágrafo 1º. O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial, ou equivalente, a pedido da comissão a que se refere o caput, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão. Parágrafo 2º. A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação. Parágrafo 3º. A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias contados da data da publicação do ato que a instituir. Ao final, apresentar relatório sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerido de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Parágrafo 4º. O prazo previsto no parágrafo 3º poderá ser prorrogado, mediante ato fundamentado da autoridade instauradora. Artigo 11. No processo administrativo para a apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 dias para defesa, contados a partir da intimação. Artigo 12. O processo administrativo, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade instauradora, na forma do artigo 10, para julgamento. Artigo 13. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta lei. Parágrafo único. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública. Artigo 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 15. A comissão designada para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência, para a apuração de eventuais delitos. Capítulo 5. Do Acordo de Leniência. Artigo 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte: inciso 1º, a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber, e
Inciso 2º, a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. Parágrafo 1º. O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos. Inciso 1º. A pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Inciso 2º. A pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data de propositura do acordo. Inciso 3º. A pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento. Segundo a celebração do acordo de leniência, isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2º do artigo 6º e no inciso 4º do artigo 19 e reduzirá em até 2/3, o valor da multa aplicável. Parágrafo 3º. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Parágrafo 4º. O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Parágrafo 5º. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram um mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. Parágrafo 6º. A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo. Parágrafo 7º. Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Parágrafo 8º. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. Parágrafo 9º. A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nesta lei. Parágrafo 10º. A Controladoria Geral da União, CGU, é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. Parágrafo 11. Vigência encerrada. Parágrafo 12. Vigência encerrada. Parágrafo 13. Vigência encerrada. Parágrafo 14. Vigência encerrada. Artigo 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seus artigos 86 a 88. Capítulo 6º. Da responsabilização judicial. Artigo 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Artigo 19. Em razão da prática de atos previstos no artigo 5º desta lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, por meio das respectivas advocácias públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras. Inciso 1º. Perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Inciso 2º. Suspensão ou interdição parcial de suas atividades. Inciso 3º. Dissolução compulsória da pessoa jurídica. Inciso 4º. Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 e máximo de 5 anos. Parágrafo 1º. A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado. Inciso 1º. Ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos. Ou.
Inciso 2º ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º as sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Parágrafo 4º o Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial, ou equivalente, do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado, conforme previsto no artigo 7º, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé. Artigo 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções previstas no artigo 6º, sem prejuízo daquelas previstas neste capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa. Artigo 21. Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito previsto na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo único. A condenação torna certa a obrigação de reparar, integralmente, o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença. Capítulo 7º. Disposições finais. Artigo 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo Federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todas as esferas de governo com base nesta lei. Parágrafo 1º os órgãos e entidades referidos no caput deverão informar e manter atualizados, no CNEP, os dados relativos às sanções por eles aplicadas. Parágrafo 2º o CNEP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções aplicadas. Inciso 1º razão social e número de inscrição da pessoa jurídica ou entidade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Inciso 2º tipo de sanção, e. Inciso 3º data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando for o caso. Parágrafo 3º as autoridades competentes, para celebrarem acordos de leniência previstos nesta lei, também deverão prestar e manter atualizadas no CNEP, após a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo às investigações e ao processo administrativo. Parágrafo 4º caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, além das informações previstas no parágrafo 3º, deverá ser incluída no CNEP referência ao respectivo descumprimento. Parágrafo 5º os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois de decorrido prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora. Artigo 23. Os órgãos ou entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todas as esferas de governo deverão informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo Federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 24. A multa e o perdimento de bens, direitos ou valores aplicados com fundamento nesta lei serão destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas. Artigo 25. Prescrevem em 5 anos as infrações previstas nesta lei, contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Parágrafo único. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da infração. Artigo 26. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma do seu estatuto ou contrato social.
Parágrafo 1º. As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Parágrafo 2º. A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Artigo 27. A autoridade competente que, tendo conhecimento das infrações previstas nesta lei, não adotar providências para a apuração dos fatos, será responsabilizada penal, civil e administrativamente nos termos da legislação específica aplicável. Artigo 28. Esta lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. Artigo 29. O disposto nesta lei não exclui as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica. Artigo 30. A aplicação das sanções previstas nesta lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: Inciso 1º. Ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. E: Inciso 2º. Atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao regime diferenciado de contratações públicas, RDC, instituído pela Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Artigo 31. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação.